Olá, crianças! Vamos começar a correção no livro de português, páginas 29 a 31. Falando sobre pontuação, entonação e expressividade, que vocês já viram no vídeo de orientação. Aqui nós temos a tirinha na página 29. Hã? Cebolinha? O que você fez com seu cabelo? Nada, só peguei uma ventania no caminho. Primeira questão. Leiam em voz alta, conversem e respondam as questões. Letra A. O que expressam em sinais de pontuação, interrogação e exclamação juntos no primeiro quadrinho, quando ela diz hã? Então, ó, indica a dúvida, né, pelo sinal de interrogação, e espanto e surpresa pelo sinal de exclamação. Letra B. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial da Mônica e essa pontuação podem expressar? Então, olha só, nessa a gente vai fazer a leitura da linguagem verbal e leitura da linguagem não verbal. Lembra que a linguagem verbal é o texto com as palavras, a pontuação, e a não verbal são as imagens? Vocês estão lembrados disso? Então, pronto. Então, vamos fazer a leitura da expressividade na linguagem não verbal, nas imagens, e vamos fazer a leitura da entonação e da pontuação na linguagem verbal, que é o texto. Relembrou? Então, vamos lá. Podem expressar dúvida, espanto, estranhamento, surpresa, né? Quando você olha para a feição, para o rosto da Mônica, você percebe que tem uma dúvida, que tem um espanto, que tem um estranhamento, que tem uma surpresa em relação ao cabelo do Cebolinha, que tá todo cacheadinho. Letra C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indicam que sentimentos. Então, novamente, vamos olhar a expressividade na linguagem não verbal, nas imagens. E vamos olhar a pontuação e a nossa entonação na hora da leitura, né, e da interpretação, na linguagem verbal, no texto. Então, o que é que vocês acham que indicam? Indiferença pela dúvida da Mônica, ou seja, ele não estava dando muita importância, né, ao que a Mônica estava em relação à dúvida. Também uma certa irritação, incômodo com o cabelo novo, que eu acho que ele não gostou. Olhando a expressividade no rosto do Cebolinha, na imagem, ele não gostou muito do novo visual. Ele não estava muito satisfeito, né, gente? Questão 2, ainda na página 30. Leiam em voz alta este trecho do poema Voo. Então, olha só. Voa, voa, passarinho. Voa, voa para o seu ninho. Esse sinal aqui é o de reticências, né? E a gente usa o sinal de reticências quando e qual foi a ideia de que ele foi usado aqui? Qual era a ideia que o autor teve ao colocar ele aqui no verso? Vamos lá ver? As reticências, elas expressam de uma maneira escrita uma sensação de algo inacabado, certo? Elas representam a sensação de algo não inacabado, ou seja, você ainda não concluiu o seu pensamento na sua escrita. Mas aqui nesses versos, as reticências estão expressando a ideia de um pedido, de um desejo, de algo que fica no ar, sem a certeza se vai acontecer ou não. Leia um trecho de um texto informativo. Nas orientações, vocês já leram esse texto. E a gente vai fazer a análise do emprego de aspas, né? Aqui. E vamos fazer a análise do emprego dos parênteses. Então, as aspas, elas foram utilizadas aqui para expressar que as aves, elas não têm casa. Não tem casa com parede, com telhados, né? Mas elas têm ninho. E a gente pode chamar o ninho de casas, então, de casa, né, da casa deles. E por isso o uso de aspas. Você está usando a palavra sua casa, mas na verdade era o ninho, né, se referindo ao ninho. Já os parênteses empregado aqui, ó, quando diz até hoje em Paris, na França, ele quis dizer aonde fica Paris? Fica na França. Então, foi um termo explicativo e colocou entre parênteses. Na letra B, a gente pede para fazer a leitura, né?
E aqui a gente vai falar sobre aspas. Podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual, que foi aquilo que a gente explicou ali. E parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase. Vamos para a página 31. No texto a seguir estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. E aí a gente tem quem criou o biscoito. Então a gente já dá a entonação de uma interrogação por causa do quem. Quem criou o biscoito? Usa essa interrogação. Os egípcios, um povo da antiguidade, olha aí um termo de explicação entre parênteses, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Ponto final. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Ponto final. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica, ponto final novamente. Descobriram que, vírgula, assando a massa 2 vezes, reduziu a umidade e o produto durava mais tempo, ponto final. Esse termo aí, entre vírgula novamente, né? Descobriram que, assando a massa 2 vezes, reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, entre aspas, que significa assar 2 vezes. Essa vírgula está separando, né? Dando uma explicação ao termo biscuit. Significa assado 2 vezes, entre aspas, né? Usando o termo para se referir, para dar. E no final nós temos o ponto final, lá no finalzinho do texto. Gente, eu vou deixar aqui, vocês vão dar pausa e vão fazer a correção aí do texto de vocês. Não precisa disso aqui, sugestão de reescrita, tá? Não precisa disso. E aí você vai analisar e vai ver como ficou o seu texto. Lembrando que tem aqui embaixo o ponto final, na última linha. Um abraço e até a próxima!